Olá galera, bem-vindos a essa videoaula. Aqui eu vou estar tratando do terceiro exercício referente à aula 1, tá certo? É um exercício um pouco mais sofisticado, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado ao tentar resolvê-lo, certo? Então o exercício é o seguinte, considere o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tá. Letra A, o que ele pede? Quantos são os subconjuntos de A que não figuram o número 5? Na letra B, quantos são os subconjuntos de A que figuram o número 2, mas não figuram o número 5? Então, na letra A aqui, se a gente fosse pensar, a gente poderia tentar fazer ela de forma explícita, achando os subconjuntos de forma explícita. Por exemplo, o 1 seria um subconjunto só o 2, só o 3, até somente o 7. Depois, o 1 e o 2. Depois, 1 e o 3, até que eu teria o próprio conjunto. Quer dizer, seriam muitos casos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E também não me esquecer do vazio, porque o vazio também é um subconjunto. Então eu poderia explicitar todos os casos e marcar em quais o número 5 não aparece. Por exemplo, nesse não aparece, nesse não aparece, nesse não aparece. Quer dizer, e apareceu nesse, quer dizer, tem uma porrada aí que vai aparecer o 5, então assim, seria uma maneira de fazer. Porém, talvez dê um pouquinho de elemento, entendeu? É um pouquinho de caso para você considerar, né? Um pouquinho que eu falo assim, muitos casos, né? Então, a gente pode recorrer ao seguinte, ideia. Primeiro, vamos analisar quantos são os subconjuntos totais do conjunto, desse conjunto A aqui. Tá certo? Ou seja, quantos subconjuntos A possui. Para responder essa pergunta, eu vou provar um caso mais geral e a gente usa ele para resolver. Quer dizer, esse caso mais geral, essa proposição, é a seguinte: o número de subconjuntos de um conjunto A com N elementos é igual a 2 elevado a N. Então, nesse caso aqui, no nosso A, eu teria 2 elevado a sétima subconjuntos. Quer dizer, 2 elevado a 7 são 128 subconjuntos. Dos quais alguns pertencem, o 5 estaria e alguns o 5 não estaria, que é o que a gente quer, aqueles que não figuram o 5. A prova desse resultado não é difícil. A gente pode pensar o seguinte: dado um conjunto A com N elementos, a gente pode representar assim: A1, A2, AN. Aí a gente tem que, para cada elemento aqui, por exemplo, para A1, ele pertence a um subconjunto de A, ou A1 não pertence a um subconjunto de A. Isso aqui lhe dá dois casos. Dado um subconjunto qualquer, quer dizer, ou A1 vai estar em um subconjunto, ou A1 não vai estar. Então eu tenho a princípio de dois casos. A mesma coisa com A2. Ou ele pertence a um subconjunto qualquer, ou o A2 não vai pertencer. Até que eu faço para os N elementos. Ou o enésimo elemento, o último, ele pertence ao subconjunto, ou o enésimo elemento não pertence ao um subconjunto de A. Também dois casos. Como isso aqui é uma espécie de I, quer dizer, A1, digamos, pertenceu, I, A2 não pertenceu, I, A3 pertenceu, I, A... Então, essa ideia de I aqui, ele vai dar a ideia de produto. Quer dizer, quantos 2 eu tenho aqui? Então, o número de subconjuntos de um conjunto, ele vai ser dado por 2 vezes 2, né? Vezes 2. Isso aqui o quê? N fatores. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a N. Por quê? Porque dado um subconjunto, um elemento está ou não está nele. Então, com base nesse resultado, vamos tentar resolver agora o item A. Então, aqui você tem essa proposição, certo? A gente até vai ver ela na próxima videoaula, mas eu estou antecipando ela aqui. Seria uma maneira de tentar resolver esse exercício. Se você não quer listar explicitamente
todos os subconjuntos. Então, a gente já sabe isso aqui. Então, vamos só analisar aqui quantos subconjuntos A possui. No nosso caso, de posse dessa proposição aqui, a gente já sabe que nosso conjunto A, ele vai possuir 2 elevado à sétima subconjuntos, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, né, vezes 2, 7 vezes, né? 7 fatores, que vai dar 128. Então, eu tenho 128 conjuntos totais, incluindo vazio, incluindo ele todo, incluindo todos os subconjuntos que eu pensar. Porém, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero que o elemento 5 não pertença a esses subconjuntos. Mas os 5 eles são dois casos, né? Ou o 5 pertence a um subconjunto, ou 5 não pertence a um subconjunto de A. Né? Então, isso nos dá o seguinte: eu vou excluir todos esses casos aqui. Como são dois casos possíveis, eu só vou ter aqui um. Então, naquela nossa fórmula aqui, por exemplo, esse 2 aqui é do elemento 1, pertenceu ou não ao subconjunto. Vezes 2, do elemento 2, pertenceu ou não. Vezes 3, do elemento... vezes 2, do elemento 3, pertenceu ou não. Eu tenho os casos, né? Vezes 2, do elemento 4, pertenceu ou não. Vezes 1, porque o 5, aqui eu já fixei que o 5 não pertence. Então, eu só tenho um caso. Vezes 2, que é o 6, pertencer. Vezes 2, que é o 7, pertencer. Então, fazendo isso aqui dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Exatamente 64 elementos. A metade, né? Na verdade, se você for olhar, há 50% de chance de um elemento pertencer ou não a um subconjunto qualquer aleatório. Então, aqui eu vou ter 64 subconjuntos nos quais o 5 não aparece. Tá certo? E ele ficou moleza, resolveu entender com esse raciocínio. Ele quer quantos são os subconjuntos de A que figuram o número 2, mas não figuram o número 5. Molezinha. Quer ver? Vamos lá. Usando o mesmo raciocínio. O item B. Se figura o número 2, quer dizer, eu também só vou ter um caso, porque eu tenho um caso que figura o número 2 e o que não figura o número 2. Então eu vou ter dois casos para o número 1, que ele pode aparecer ou não. Eu vou ter só um caso para o número 2. 2 ele já pertence a SA, certo? Eu vou ter dois casos para o 3, que não foi nada dito sobre ele, se pertence ou não. Dois casos para o 4. Um caso apenas para o 5. Quer dizer, que ele não pertence. Né? Dois casos para o 6, porque nada foi exigido, se ele pertence ou não. E dois casos para o 7. Então aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 1, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então são 32 subconjuntos nos quais o 2 figura e o 5 não figura. Então com esse raciocínio aqui você consegue resolver probleminhas semelhantes, onde um certo elemento, um grupo de elementos, um subconjunto de elementos figura, o outro não figura. Então aí você vai brincando com isso aqui e você consegue resolver uma porção de problemas, tá certo? Sem quebrar muito a cabeça. Espero que tenham gostado. Esse é um probleminha um pouco mais complexo. Se você teve dúvida, você pode tentar escrever os 128 elementos na mão, 128 subconjuntos. Né? E tentar, de fato, ver quais enquadram no item A, quantos e quantos enquadram no item B. Não sugiro que você faça isso, tá certo? Na próxima aula a gente volta, a gente começa ela, a gente vai falar de um conjunto que tem tudo a ver com isso aqui, com subconjuntos, tá certo? É o conjunto das partes. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.